Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica e hoje nós daremos continuidade ao assunto de Rebeca, que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 24 ao capítulo 27. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora, bora para a Bíblia! Bom, galera, Rebeca se casou com Isaac, que era filho de Abraão, e eles tiveram dois filhos. Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó, e Esaú nasceu primeiro. E lá no capítulo 25, no versículo 28, fala o seguinte: Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E um versículo antes fala que Esaú era caçador, ele era homem do campo. E Jacó, ele era um homem mais calmo, íntegro e que habitava em tendas. Então aqui nós vemos o primeiro erro de Isaac e Rebeca, que é o favoritismo entre os filhos. Eles não souberam educar os seus filhos, né? Então muitos pais falam, eu tenho, sei lá, 3 filhos, 4 filhos. Todos receberam educação igual, mas um é pior que o outro. Então é aí que está o erro, porque Aristóteles já dizia: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. E lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, fala o seguinte: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, no verso 28, no verso 18, fala o seguinte: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Gente, aqui tá falando que você pode sim educar o seu filho, dar uma palmada, colocar de castigo. É claro, não é espancar, não é deixar marca na criança, machucar a criança, não. Mas quando você for educá-la, colocar de castigo, dar umas palmadas, explica o porquê que ela tá apanhando. Explica o que ela fez de errado, porque tem criança que apanha e ela nem sabe o porquê que tá apanhando, nem sabe o porquê que tá ficando de castigo. Então, quando você for educar, explique o porquê daquilo. E lá em Provérbios também, no capítulo 29, no verso 15, fala o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E olha o que aconteceu com Esaú e Jacó. A preferência que Isaac tinha por Esaú, com certeza vinha por ele ser o primogênito. Então, desde criança, Isaac já colocou na cabeça de Esaú: olha, Esaú, isso aqui um dia tudo vai ser seu, você vai herdar isso tudo. Você é o filho escolhido, é você que é meu primogênito. Então, Esaú já cresceu com a mentalidade que ele não precisava trabalhar, ele não precisava ter responsabilidades, porque tudo já estava pronto para ele. Era só esperar o tempo do pai falecer que ele herdaria tudo. Então, ele não tinha nenhuma responsabilidade. E quando alguém, né, quando ele fazia alguma bagunça, né, alguma coisa assim, extrapolasse e alguém fosse chamar atenção, certeza que Isaac falava: não, isso é fase, não, quando ele crescer melhora, não, ele vai amadurecer. Mas não foi isso que aconteceu. E por que que Rebeca preferia Jacó? Porque Jacó se parecia mais com ele era apegado a Rebeca e também ela se apegou ao que Deus tinha falado com ela quando ela estava grávida, que o mais velho serviria o mais moço. Mas com certeza ela não deve ter falado isso para Isaac, porque senão não teria esse favoritismo entre os filhos. E aí lá no capítulo 26, no versículo 1, fala que veio fome naquela época, semelhante a que tinha ocorrido na época de Abraão e Sara, quando eles desceram para o Egito. Só que aí Deus fala com Isaac e fala que não era para ele descer para o Egito, que era para ele permanecer em Gerar, no reinado de Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Mas Abimeleque aqui não era o mesmo da época de Abraão e Sara, porque Abimeleque era o nome dado a todo rei dos filisteus. Então, a história se repete com Isaac e Rebeca. Em que sentido? Por Rebeca ser muito bonita, né, igual Sara, então ela chamava atenção por onde ela passava. E quando chegou em Gerar, os homens ficaram encantados com ela e foram perguntar para Isaac quem era. E Isaac, com medo de perder a vida por causa da beleza de sua esposa, ele acaba repetindo o mesmo erro de Abraão e fala que ela era a sua irmã.
Então, aqui está o segundo erro. Eles não confiaram em Deus. Rebeca, então, é levada para o palácio de Abimeleque para ser uma de suas esposas. E Isaac coloca a vida de sua esposa em risco, porque ela poderia ser abusada sexualmente por qualquer homem daquela cidade. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e cuidado com Rebeca, faz com que Abimeleque vá até a sua janela do palácio e vê Isaac acariciando Rebeca. E aí ele chama Isaac, dá uma chamada de atenção nele, dá uma bronca, fala: olha, por que você mentiu para mim? Por que você falou que ela era sua irmã, sendo que ela é sua esposa? O que você fez é muito grave. Alguém poderia ter abusado dela e eu não ia poder fazer nada, porque eu não sabia que ela era mulher casada. Você traria uma grande maldição para o meu reino, então pega a sua esposa de volta. E ele devolve Rebeca para Isaac e faz uma aliança ali com Isaac. E ele fala o seguinte: olha, a partir de hoje ninguém vai tocar em vocês, e aquele que tocar será morto. E aí, com o passar dos anos, né, lá no capítulo 27, fala que Isaac já estava velho, já estava seco, então ele chama Esaú e manda Esaú ir buscar uma caça e preparar uma comida saborosa para ele, né, já fazer a transição dos patriarcas, para ele já dar a bênção, né, da primogenitura. E aí, Rebeca ouve aquilo e vai até Jacó e fala para Jacó, né, ir no campo, pegar 2 cabritos que ela iria preparar e fazer, né, uma comida saborosa para ele levar para o pai e se passar por Esaú. Então ela ensina a Jacó a mentir e a enganar o pai. Só que Jacó não queria fazer aquilo. Tanto é que ele responde sua mãe no capítulo 27, no verso 11, fala o seguinte: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se meu pai me tocar, ele vai ver que eu sou Jacó. E isso vai trazer maldição para minha vida e não bênção. E aí Rebeca responde: que caia sobre mim essa maldição. Vai e faz o que eu tô te mandando. Então, aqui tá o terceiro erro, né? Que Rebeca ensina ele a mentir, ensina a ele a enganar outras pessoas. E Jacó, ele age sob influência da sua mãe. E aqui Rebeca quis dar uma ajudinha para Deus, né? Para que a promessa se cumprisse. Ela não confiou que Deus poderia intervir naquela situação, porque Deus já tinha falado que o mais velho serviria o mais moço. Então, independente do que acontecesse, Deus iria agir para Jacó ser o próximo patriarca. E por causa disso, quando Esaú volta da caça, né, o pai fala para ele, assim: olha, eu já dei a bênção para outra pessoa e essa outra pessoa com certeza era Jacó. Então ele passa a odiar o irmão e ele jura de morte o irmão. Então passa a haver ódio entre os irmãos. E por causa disso, por ele falar que iria matar Jacó, Jacó tem que fugir da sua terra e para outra terra, e Rebeca nunca mais vai ser o filho amado. Então, o que nós aprendemos com a lição de Rebeca? Que nós devemos confiar em Deus a todo momento. Não é porque a bênção está demorando que Deus se esqueceu de nós. Deus está no controle de tudo e nós devemos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. E que nós vamos passar por provações, sim, por lutas, mas nós devemos confiar em Deus e nos apegar a Ele. E também devemos educar os nossos filhos nos princípios bíblicos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, me sigam lá no Instagram, @geodescomplica, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, ficam com Deus, tchau, tchau!